Os carros elétricos EV estão sofrendo um grande rebote nas vendas, levando as montadoras a se realinharem com a situação mercadológica atual. Gente, isso é gravíssimo, preste atenção nisso que eu estou trazendo para você. Muitas empresas que investiram na inovação dos carros EVs estão tendo problemas, dor de cabeça e dívidas gigantescas. Detalhe, não estou falando aqui das tradicionais montadoras problemáticas que você já conhece, já sabe quais são, se você acompanha esse canal aqui. Estou falando de montadora japonesa, isso mesmo, montadora japonesa passando por uma crise terrível. Eu vou dizer para você aqui qual montadora é. A Honda está parando com a produção dos seus carros elétricos, ou adiando a produção, ou fazendo uma engenharia, uma reengenharia, ou realocando os recursos de produção para carros híbridos, certo? Por quê? A Honda fechou o último ano com prejuízo de mais de $1 bilhão, certo? Por quê? Porque os carros elétricos ficaram empacados, eles não venderam, certo? Eles esperavam que o crescimento das marcas chinesas, então preste atenção nisso. O que aconteceu de fato é que as empresas apostaram nos carros elétricos em concorrência, em contrapartida com os carros da China. Ou seja, as empresas tradicionais, as montadoras tradicionais, elas acreditavam que a China estava tomando o lugar delas no mercado, só que não era isso que estava acontecendo. E a gente está vendo isso agora acontecer na prática, com essa crise problemática que grandes montadores estão passando por lançarem carros elétricos e tentarem competir com os chineses. Ora, eu não preciso nem falar aqui da qualidade dos carros da Honda. Todo mundo sabe que a Honda é uma empresa de muita qualidade. O problema é que os carros elétricos ficaram empacados. Os carros elétricos da Honda e também de outra empresa que eu vou falar agora, que teve um prejuízo muito maior, certo? A Toyota, gente, a Toyota também está parando de produzir ou diminuindo muito a produção, cortando a produção dos carros elétricos, porque não conseguiu vender. Agora você vai me dizer que essas empresas não sabem fazer carro elétrico? É claro que não, a tecnologia deles é muito boa. O consumidor, olha só, o consumidor está desconfiado dos carros elétricos, desconfiado da aquisição do carro elétrico, justamente por causa dos postos que recarregam os carros elétricos. Eles são poucos, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, não é o bastante. Então, essa expansão global dessas empresas tomou um baque muito grande, porque as pessoas têm medo de comprar um carro elétrico e não tem onde carregar. Essa é a verdade dura que ninguém fala. E eu trago para você aqui, esse canal aqui é um canal de notícia automotiva, onde eu trago para você a verdade nua e crua, cara. Eu não tô tentando passar a mão na cabeça de ninguém não, viu? Você tem que ouvir a verdade e julgar por si mesmo se você acha que é vantajoso ou não adquirir um carro elétrico. Ninguém aqui está dizendo que o carro elétrico é ruim, certo? A gente tem que sempre repetir a mesma coisa. Ninguém aqui está dizendo que os carros chineses são ruins. O que a gente está falando, o que a gente está dizendo é o seguinte: o consumidor tem desconfiança, e quando o consumidor tem desconfiança, as empresas têm que se adaptar, certo? Você que é consumidor, eu que sou consumidor, eu compro carros da Hyundai. Eu só compro da Hyundai porque eu confio na Hyundai. Tá entendendo? E não é uma questão de fazer propaganda, é uma questão de confiança, cara. O mercado funciona na base da confiança. As pessoas não conseguem entender que a confiança é a alma do negócio, principalmente quando se trata de carro, certo? Então preste atenção nessa informação que eu estou trazendo para você aqui, que eu estou garimpando e pesquisando e buscando entender como que esse mercado automotivo se autorregula. E olha, eu vou dizer para você que já houveram paralelos no passado muito parecido, nos anos 70, nos anos 80, onde novas tecnologias foram lançadas, certo? Novas tecnologias foram lançadas e esses carros deram problema nas vendas, empacaram nas vendas. Aqui no Brasil, o carro Flex,
né, com etanol, ele só vende porque ele é gasolina. Porque se lançasse um carro puramente a etanol, a gente sabe que as pessoas não iam comprar, porque o etanol tem problemas, certo? Então não é só uma questão de preço, é uma questão de como vai funcionar. O consumidor quer o quê? Praticidade, gente. O carro elétrico, a partir do momento que o carro elétrico não tem praticidade, ele se torna um carro a álcool, ele se torna um carro a etanol, ele se torna um carro com combustível alternativo, certo? Que não traz segurança. Segurança para a pessoa, para o consumidor. A pessoa quer sentar a bunda no carro e andar, a pessoa não quer saber. Então, essas marcas, e agora eu vou falar da outra marca que teve um prejuízo muito maior que da Honda, certo? Então essas marcas estão vendo isso, elas têm que se adequar ao mercado, elas têm que se adequar ao consumidor, como a Hyundai faz, certo? Então a Hyundai tá no caminho certo, né? Então a outra marca que teve um prejuízo muito maior foi a Ford, que lançou uma picape elétrica, gente, uma picape 100% elétrica, e tomou na cabeça com um prejuízo de 7 bilhões de dólares, certo? Um prejuízo de 7 bilhões de dólares no ano passado. Tudo isso faz a gente pensar, refletir, entender o erro que as empresas cometem, os erros que as empresas cometem em apostar demais em tecnologia e esquecerem do consumidor. Isso, olha, isso é um pano para conversa de muito tempo. Eu posso passar aqui meia hora falando sobre esse assunto, gente. Mas é isso aí, o consumidor não confia nos carros elétricos, não porque o carro elétrico é ruim, mas não confia no carro elétrico porque o seu combustível é alternativo, certo? E isso já aconteceu nos anos 70, isso já aconteceu nos anos 70, isso já aconteceu nos anos 80. Combustíveis alternativos que os consumidores não tinham 100% de certeza da sua eficácia, se o cara ia ficar no meio da estrada. E no final das contas, quem comprava esses carros com combustíveis alternativos ficava pé da vida com a marca e depois nunca mais comprava, certo? É só ver o pessoal da Volkswagen, né? É só ver aquele pessoal que comprou o carro a álcool da Volkswagen e depois nunca mais compraram nada da Volkswagen, né? A Volkswagen teve um baque muito grande nos Estados Unidos e no Canadá por causa dos carros a álcool. Então, pessoal, o que está acontecendo com os carros elétricos é uma aula de como funciona o mercado, de como o mercado se autorregula naturalmente. E as pessoas gostam muito dos dispositivos eletrônicos que tem no carro, mas eu não troco o meu Hyundai Creta grande, alto, que nem esse aqui. Aliás, esse aqui para mim é o melhor modelo do Creta, viu? Que é o maior, o mais alto. E eu acho que a Hyundai deveria de voltar a fazer um Creta bem alto e bem largo, que nem esse aqui, certo? Deveria de voltar, esse aqui deveria de ser o padrão de tamanho do Creta, e provavelmente no futuro ele vai voltar a ser, porque o consumidor preferiu este modelo do Creta maior, certo? Então a voz do consumidor é a voz de Deus no mercado, isso vai acontecer. Isso é a prova de que as pessoas falam, as pessoas escolhem e as coisas acontecem. E não adianta você botar uma tecnologia maravilhosa que a curto prazo você até vai enganar o seu consumidor, mas a longo prazo as pessoas vão se revoltar. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que essa notícia automotiva fora do sistema aqui te ajude a entender o que está acontecendo. E é claro, os carros elétricos podem sofrer uma crise muito grande ainda no futuro por causa dessa falta de acesso. E sobre os plugins eu já falei, né? O carro plugin dá problema. Esse que conecta elétrico, que conecta a tomada de casa, ele é problemático. Então, os carros elétricos estão numa encruzilhada. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa um comentário e deixa uma curtida aqui pro YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau!